Os segredos para ter uma mente blindada. Jesus disse: não tenhas medo. Existe algo acontecendo dentro da sua mente que você não percebeu ainda. Não é barulho externo, não são as circunstâncias, não é o que as pessoas dizem sobre você. É mais silencioso, mais sutil e ao mesmo tempo mais perigoso. É aquele pensamento que chega sem pedir permissão, que planta dúvida, que antecipa medo, que faz você imaginar cenários que nunca aconteceram. Agora me responda com sinceridade. Quantas vezes você perdeu a paz por algo que nem chegou a acontecer? Você sente, o coração acelera, a mente dispara, e quando percebe, já está vivendo uma realidade que só existe dentro de você. E é exatamente aí que muitos perdem a batalha, não na vida real, mas dentro da própria mente. Jesus não ignorou isso. Em vários momentos, ele confrontou diretamente esse estado interior e liberou uma ordem que atravessa gerações. Não tenham medo, não como uma sugestão leve, mas como um posicionamento firme diante do caos interno. O que quase ninguém te explica é que viver sem medo não é ausência de problemas, é domínio sobre aquilo que acontece dentro de você. É uma construção, é um treinamento, é uma decisão diária. E se você não aprender a governar sua mente, seus pensamentos vão governar você. Nos próximos minutos, você vai entender como essa batalha realmente funciona e como começar a blindar sua mente de forma prática e espiritual. Porque existe um nível de paz que não depende do que está acontecendo fora, mas de quem está no controle dentro. O sussurro que rouba sua paz. Antes mesmo do dia começar. Antes mesmo de você sair da cama, algo já começou. Não foi o celular, não foi ninguém falando com você. Foi um pensamento, discreto, quase imperceptível, uma preocupação, uma lembrança, uma antecipação. E o mais perigoso não é o pensamento em si, é o fato de você aceitar ele sem questionar. Você acorda e em poucos segundos sua mente já começa a construir um roteiro. Hoje vai ser difícil. Algo pode dar errado. Eu não estou preparado. E sem perceber, seu dia inteiro passa a ser guiado por essa primeira narrativa. O problema não é pensar. O problema é não filtrar. Existe um padrão silencioso acontecendo. Quanto mais você aceita pensamentos negativos como verdade, mais sua mente se condiciona a repetir esse ciclo. E quando isso se torna automático, o medo deixa de ser uma reação e passa a ser um estado constante. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Nem todo pensamento que surge merece ficar. Se você não aprender a identificar esse sussurro inicial, ele vai dominar todo o restante do seu dia. E quando você percebe, já não está reagindo à realidade, está reagindo àquilo que sua mente criou. É por isso que a blindagem mental começa no invisível, no primeiro pensamento, no início do dia, no momento em que quase ninguém está prestando atenção. Porque quem vence o começo, raramente perde o restante. Quando o silêncio interior se torna um campo de batalha. Existe um momento do dia que muita gente tenta evitar. Não é o caos, não é a correria, não é o problema lá fora. É o silêncio, porque é no silêncio que você se encontra com aquilo que vem carregando por dentro. Quando tudo desacelera, quando não há distrações, a mente começa a falar mais alto. Pensamentos que estavam escondidos emergem, emoções mal resolvidas ganham voz, e o que parecia controlado começa a se revelar. E é exatamente aqui que muitos perdem a paz. Porque não foram ensinados a lidar com o que sentem, apenas a fugir. Preenchem o tempo, buscam distrações, evitam ficar sozinhos consigo mesmos. Mas o problema nunca foi o silêncio. O problema é o que o silêncio revela. O silêncio não cria o caos interno, ele expõe. E quando você não tem estrutura para lidar com isso, qualquer pensamento ganha força, qualquer medo cresce, qualquer insegurança parece maior do que realmente é. Agora entenda isso com clareza. Uma mente não treinada transforma o silêncio em ameaça. Uma mente fortalecida transforma o silêncio em autoridade. É no silêncio que você aprende a observar sem reagir, a discernir sem se desesperar,
a permanecer firme mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Se você não suporta ficar em silêncio com a própria mente, isso já revela onde está a fragilidade. E não é algo para ignorar, é algo para tratar. Porque o próximo nível de blindagem não acontece no barulho. Acontece quando você consegue permanecer em paz, mesmo sem distração nenhuma. E quando você aprende a dominar o que surge no silêncio, você deixa de ser refém do que sente e passa a governar o que pensa. A falsa sensação de controle, que alimenta a ansiedade. Existe uma armadilha silenciosa que parece maturidade, mas na verdade é exaustão disfarçada. É a necessidade de tentar controlar tudo. Cada detalhe, cada resposta, cada possibilidade do que pode acontecer. Você revisa cenários na mente, tenta prever falhas, ensaia conversas que nem aconteceram. A sensação é de preparo, mas o resultado é ansiedade. Porque no fundo, você está tentando assumir um lugar que não foi feito para você ocupar. Quanto mais você tenta controlar o que está fora do seu alcance, mais sua mente entra em sobrecarga. E essa sobrecarga se transforma em tensão constante, medo antecipado, desgaste emocional. Agora pense com honestidade. Quantas coisas que você tentou controlar realmente saíram exatamente como você planejou? É nesse ponto que muitos se frustram, porque percebem que, mesmo tentando fazer tudo certo, ainda assim não conseguem garantir resultados. E é aqui que entra um princípio espiritual, que poucos aplicam de verdade. Confiar não é desistir. Confiar é entender que existe um limite entre o que é sua responsabilidade e o que precisa ser entregue. Jesus, em diversos momentos, demonstrou isso com clareza. Ele não vivia ansioso pelo amanhã, porque estava completamente alinhado com o propósito do presente. A ansiedade cresce quando você tenta viver no futuro antes dele chegar. Uma mente blindada não tenta controlar tudo. Ela sabe agir no que é necessário e descansar no que não depende dela. E quando você aprende a soltar o que não está sob seu domínio, algo poderoso acontece. Sua mente desacelera, seu coração se estabiliza e o medo começa a perder espaço. Porque onde existe confiança verdadeira, o controle deixa de ser uma necessidade. O peso invisível das expectativas não resolvidas. Existe um tipo de carga que você não vê, mas sente todos os dias. Não está nas suas mãos, mas está nos seus pensamentos. São expectativas que ficaram sem resposta, planos que não aconteceram, caminhos que não saíram como você imaginou. E mesmo que você tente seguir em frente, algo dentro de você continua revisitando aquilo. Você começa a projetar o futuro com base nas frustrações do passado. Sem perceber, sua mente cria uma proteção. Se antes deu errado, agora pode dar também. E isso parece prudência, mas na verdade é medo disfarçado. O problema não é o que aconteceu. O problema é o que você decidiu acreditar depois disso. Cada expectativa não resolvida deixa uma marca. E se não for tratada, ela se transforma em um filtro. Tudo que você vive passa por essa lente. Relacionamentos, decisões, oportunidades. Você não reage mais ao presente, reage à memória. E é por isso que muitas pessoas vivem presas sem entender o motivo. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É excesso de peso emocional não resolvido. Agora entenda isso com profundidade. Você não pode blindar uma mente que ainda está carregando aquilo que nunca foi liberado. Jesus ensinou, em diversos momentos, sobre a importância de soltar, de confiar, de não viver preso ao que já passou. Porque uma mente que vive olhando para trás não consegue permanecer firme no agora. Se você não resolver o que ficou em aberto dentro de você, o medo sempre encontrará espaço para voltar. Mas quando você decide confrontar, entender e liberar essas expectativas, algo muda. Sua mente deixa de reagir automaticamente e passa a responder com consciência. E nesse momento, o passado perde força e o presente finalmente ganha espaço. Porque sua mente sempre corre para o pior cenário.
Perceba um padrão que talvez você nunca tenha questionado. Diante de qualquer incerteza, sua mente não espera, não observa, não analisa com calma. Ela corre, e quase sempre na mesma direção. O pior cenário possível. Uma mensagem que demora para chegar já vira problema. Uma mudança inesperada já parece ameaça. Um detalhe fora do lugar já se transforma em algo maior do que realmente é. Isso não acontece por acaso. Sua mente foi condicionada a antecipar risco como forma de proteção. Só que existe um erro nisso. Proteger não é o mesmo que distorcer. Quando você se acostuma a imaginar o pior, começa a reagir como se aquilo já fosse real. Seu corpo sente, sua emoção responde, sua energia muda. E tudo isso acontece sem que nada tenha, de fato, acontecido. Agora pense com clareza. Quantas dessas previsões negativas realmente se concretizaram? A maioria não aconteceu, mas mesmo assim, elas consumiram sua paz, roubaram sua energia e enfraqueceram sua confiança. Esse é o ciclo que precisa ser quebrado. Uma mente blindada não ignora possibilidades, mas também não se submete a cenários que ainda não existem. Ela aprende a permanecer no que é real, no que está diante dela, no que pode ser conduzido com consciência. Jesus ensinou, em sua caminhada, a não viver ansioso pelo amanhã, porque cada dia já traz sua própria medida. Quando você tenta viver dias que ainda não chegaram, você carrega um peso que não foi feito para hoje. E aqui está a chave. O medo cresce na imaginação descontrolada, mas perde força na realidade presente. Quando você aprende a interromper essa corrida mental e trazer sua atenção de volta para o agora, algo muda. A mente desacelera, o corpo responde, e aquilo que parecia grande começa a perder tamanho. Porque nem tudo que sua mente projeta merece sua reação. A ilusão de que pensar demais é se proteger. Existe um comportamento que muitos chamam de cuidado, mas na prática é desgaste contínuo. É o hábito de pensar demais, revisar, analisar, voltar no mesmo assunto várias vezes como se isso trouxesse segurança. Você acredita que, ao pensar mais, estará mais preparado? Que se antecipar todos os detalhes vai evitar erros, frustrações ou surpresas. Mas o que realmente acontece é o oposto. Pensar demais não te protege, te prende. Sua mente entra em um ciclo repetitivo, girando nas mesmas possibilidades, sem chegar a uma solução real. E enquanto isso, sua energia é consumida, sua clareza diminui, e o medo ganha espaço. O excesso de pensamento cria uma falsa sensação de controle. Parece que você está fazendo algo útil, mas na verdade, está apenas alimentando a insegurança. Agora observe com sinceridade. Quando você pensa demais, você encontra paz ou encontra mais dúvidas? Isso acontece porque existe uma diferença clara entre refletir e se perder nos próprios pensamentos. Refletir traz direção. Pensar demais gera confusão. Uma mente blindada sabe quando parar. Sabe quando já pensou o suficiente e precisa confiar, agir ou simplesmente descansar. Jesus demonstrava isso em sua postura. Ele não vivia preso em análises intermináveis. Ele tinha clareza, decisão e seguia em frente com convicção. E aqui está um ponto essencial. Quando você não sabe parar, sua mente nunca descansa. E uma mente cansada se torna vulnerável. Se você quer blindagem, precisa aprender a interromper o excesso. Não é sobre pensar menos, é sobre pensar com intenção. Porque quando seus pensamentos deixam de ser direção e passam a ser repetição, você já não está no controle. O dia em que você aprender a interromper seus próprios pensamentos. Existe um momento decisivo que muda completamente a forma como você vive. Não é quando os problemas desaparecem, nem quando tudo começa a dar certo. É quando você percebe que pode interromper aquilo que está acontecendo dentro da sua mente. Até aqui, talvez você tenha vivido no automático. Um pensamento surge e você segue. Outro aparece e você acredita. E assim, sem perceber, sua mente vai conduzindo suas emoções,
suas decisões e até sua energia. Mas existe uma virada. O dia em que você entende que não precisa aceitar tudo o que pensa. Interromper um pensamento não é negar a realidade. É escolher não alimentar aquilo que te enfraquece. Quando um pensamento de medo surge, você não precisa desenvolvê-lo. Quando uma dúvida aparece, você não precisa aprofundá-la. Existe um espaço entre o pensamento que chega e a resposta que você dá. E é exatamente nesse espaço que está o seu poder. Uma mente não treinada reage. Uma mente fortalecida escolhe. Jesus, em vários momentos, confrontou diretamente pensamentos e influências que não estavam alinhados com a verdade. Ele não negociava com aquilo que desviava o foco. Ele interrompia. E é isso que você precisa começar a fazer. No início, vai parecer difícil, porque você está acostumado a seguir o fluxo automático. Mas quanto mais você pratica essa interrupção consciente, mais sua mente começa a desacelerar. Você passa a perceber antes de reagir, passa a escolher antes de se envolver. E aos poucos, aquilo que antes dominava você começa a perder força. Porque um pensamento só cresce quando encontra continuidade. E quando você aprende a cortar esse ciclo no início, você impede que o medo se desenvolva. Esse é o ponto onde a blindagem deixa de ser teoria e começa a se tornar prática. A diferença entre ouvir a própria mente e discernir a verdade. Existe algo que pode estar confundindo você há muito tempo. Nem tudo que você ouve dentro da sua mente é verdade. Parece óbvio, mas na prática, muitos vivem como se cada pensamento fosse uma confirmação absoluta. Você pensa, sente, reage, sem filtrar, sem questionar. E é assim que o medo ganha espaço. Porque ele não chega como uma mentira evidente. Ele chega com aparência de lógica, com tom convincente, com argumentos que parecem fazer sentido. Mas existe uma diferença que muda tudo. Ouvir não é o mesmo que discernir. Ouvir é automático. Discernir é intencional. Uma mente não treinada absorve tudo. Uma mente blindada avalia, separa, escolhe. Nem todo pensamento que parece coerente está alinhado com a verdade. Nem toda emoção que você sente merece ser seguida. E aqui está um ponto essencial. A verdade não se adapta ao seu estado emocional. Ela permanece firme, independente do que você está sentindo. Jesus demonstrava isso com clareza em seus ensinamentos. Ele não reagia baseado na pressão do momento, mas permanecia alinhado com aquilo que era eterno, sólido, inabalável. Quando você começa a discernir, algo muda profundamente. Você deixa de ser guiado pelo impulso e passa a ser conduzido por convicção. Isso exige prática, exige atenção, exige maturidade. Mas o resultado é poderoso. Pensamentos que antes te dominavam passam a ser questionados. Emoções que antes te controlavam passam a ser observadas. E nesse processo, sua mente ganha estabilidade. Porque quando você aprende a separar o que surge do que é verdadeiro, o medo perde sua principal ferramenta: a confusão, o poder de permanecer estável. Quando tudo dentro de você quer fugir. Existe um tipo de força que não aparece quando tudo está bem. Ela se revela no exato momento em que a pressão aumenta, quando o desconforto cresce, e tudo dentro de você pede uma única coisa: fugir. Fugir da situação, fugir da decisão, fugir do sentimento. Esse impulso é automático. O corpo sente, a mente interpreta como ameaça, e a reação natural é escapar. Mas é exatamente aqui que a maioria perde a oportunidade de se fortalecer. Porque estabilidade não é ausência de pressão. É capacidade de permanecer firme, mesmo sentindo. Uma mente não blindada reage ao desconforto tentando eliminá-lo rapidamente. Uma mente fortalecida suporta o processo sem se desorganizar. Agora entenda isso com profundidade. Nem tudo que você sente precisa ser resolvido imediatamente. Existe um crescimento que só acontece quando você permanece. Quando você não corre. Quando você não evita.
Quando você sustenta o momento com consciência. Jesus demonstrou isso em momentos de intensa pressão. Ele não se movia pela urgência emocional, mas pela clareza do propósito. Mesmo diante de tensão, ele permanecia alinhado. E é esse nível que você começa a desenvolver aqui. No início, vai parecer desconfortável. Sua mente vai tentar te convencer de que sair é a melhor opção. Mas quanto mais você resiste a esse impulso automático, mais você constrói estabilidade. E essa estabilidade se torna sua proteção. Porque quando você não foge, você aprende. Quando você permanece, você cresce. E quando você cresce, aquilo que antes te abalava começa a perder força. Uma mente blindada não é aquela que nunca sente vontade de fugir. É aquela que, mesmo sentindo, escolhe permanecer. O segredo de não reagir a tudo que você sente. Existe uma diferença clara entre sentir e reagir, mas a maioria das pessoas nunca foi ensinada a separar essas duas coisas. Sentem algo e imediatamente respondem. Sem pausa, sem filtro, sem direção. E é nesse ciclo automático que o medo se fortalece. Você sente ansiedade e já muda seu comportamento. Sente insegurança e já recua. Sente dúvida e já desiste. Tudo acontece rápido demais, como se não houvesse escolha no meio do processo. Mas existe um segredo que muda completamente esse padrão. Você pode sentir sem obedecer. Nem toda emoção precisa se transformar em ação. Uma mente não blindada é governada pelo que sente no momento. Uma mente fortalecida reconhece a emoção, mas decide com base em algo maior. Agora pense com atenção. Quantas decisões você já tomou baseado apenas no que estava sentindo naquele instante? E quantas dessas decisões realmente te levaram para onde você queria? Sentimentos são sinais, não são direções. Jesus, em sua caminhada, passou por momentos de intensidade emocional. Mas ele nunca foi conduzido apenas por isso. Ele permanecia alinhado com a verdade, mesmo quando o que sentia poderia levá-lo a outro caminho. E é exatamente esse nível de maturidade que começa a ser construído aqui. Quando você aprende a pausar entre o sentir e o agir, você cria um espaço de escolha. E nesse espaço, você deixa de ser refém das emoções e passa a governar suas respostas. No início, isso exige consciência, exige esforço, mas com o tempo se torna natural. E quando isso acontece, algo poderoso se estabelece. Você não reage mais a tudo que sente. Você escolhe quando agir, como agir e por que agir. E isso muda completamente o nível da sua mente. Como construir uma presença interna que o medo não consegue atingir? Existe um lugar dentro de você que ainda não foi totalmente acessado. Não é emoção, não é pensamento acelerado, não é reação. É presença. A maioria vive na superfície da própria mente, reagindo a estímulos, sentimentos e circunstâncias. Mas quem aprende a desenvolver presença interna, começa a viver em outro nível. Presença é estar consciente, firme, alinhado, independente do que está acontecendo ao redor. Não é ausência de problemas, é estabilidade no meio deles. Quando você não tem presença, qualquer situação te afeta, qualquer palavra te desestabiliza, qualquer pensamento ganha força. Mas quando essa presença é construída, algo muda profundamente. Você continua percebendo tudo, mas já não é abalado por qualquer coisa. E aqui está o ponto essencial. Presença não se constrói de fora para dentro. Ela é desenvolvida internamente, através de prática, consciência e alinhamento espiritual. Jesus vivia nesse nível. Ele não era conduzido pelo ambiente. Ele influenciava o ambiente. Havia uma firmeza interna que não era quebrada pelas circunstâncias externas. E é exatamente isso que você começa a desenvolver aqui. Quanto mais você fortalece essa presença, menos espaço o medo encontra. Porque o medo precisa de instabilidade para crescer. Mas quando sua base interna está sólida, ele não se sustenta. Você deixa de ser alguém que reage ao mundo
e passa a ser alguém que se posiciona dentro dele. E quando essa presença se torna constante, sua mente entra em um estado que muitos buscam, mas poucos alcançam. Paz que não depende do que está acontecendo fora. O momento em que o medo perde autoridade sobre você. Existe um ponto na sua jornada em que algo muda de forma definitiva. Não é quando o medo desaparece, mas quando ele deixa de ter voz de comando dentro de você. Até aqui, talvez o medo tenha influenciado decisões, travado atitudes, limitado escolhas. Não porque ele era mais forte, mas porque você ainda não tinha assumido sua posição. Mas chega um momento em que você percebe com clareza: sentir não significa obedecer. Pensar não significa concordar. Temer não significa recuar. Esse é o ponto de ruptura. Você começa a enxergar o medo como ele realmente é, uma sugestão, não uma autoridade. Algo que pode ser observado, mas não precisa ser seguido. E quando essa consciência se estabelece, algo se reposiciona dentro de você. Sua postura muda. Sua forma de decidir muda. Sua maneira de enfrentar situações muda. Jesus ensinou, em diferentes momentos, que a fé não é ausência de desafios, mas firmeza diante deles. E essa firmeza não vem de fora, vem de dentro, de um alinhamento que não se abala facilmente. Quando você entra nesse nível, o medo ainda pode aparecer, mas ele já não encontra espaço para governar. Ele bate, mas não entra. Ele tenta, mas não domina. E isso não acontece por acaso. É resultado de tudo que você começou a construir até aqui. Você passa a agir mesmo com desconforto, decide mesmo com incerteza, avança mesmo sem garantias completas. E nesse movimento, o medo perde sua principal força, a capacidade de te paralisar. A partir daqui, você não é mais conduzido pelo que teme. Você é guiado pelo que decidiu se tornar. A decisão que define se sua mente será um refúgio ou um campo de guerra. Existe uma escolha que você faz todos os dias mesmo sem perceber. Não é sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre o que você permite permanecer dentro de você. Sua mente pode se tornar um lugar de descanso ou um ambiente de conflito constante. E essa definição não vem das circunstâncias, vem da decisão que você toma repetidamente. Se você permite que qualquer pensamento entre, permaneça e cresça, sua mente se transforma em um campo de guerra. Tudo vira ameaça, tudo gera tensão, tudo consome sua paz. Mas quando você decide filtrar, discernir e posicionar sua mente com intenção, algo completamente diferente acontece. Ela se torna um refúgio, um lugar onde há clareza, firmeza e direção. Um espaço onde o medo não encontra liberdade para se estabelecer, porque existe vigilância, consciência e alinhamento. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Não é automático. Não é instantâneo. É diário. Jesus ensinou que o coração precisa ser guardado porque dele procedem as fontes da vida. Isso não é teoria, é prática, é responsabilidade. Você precisa decidir o que aceita, o que rejeita e o que alimenta dentro de si. Porque no final, sua vida sempre seguirá a direção da sua mente. Se sua mente está em guerra, sua vida refletirá isso. Mas se sua mente encontra paz, mesmo em meio ao caos, você passa a viver em um nível que não depende das circunstâncias. A blindagem não é um evento, é uma construção contínua. E tudo começa com uma decisão simples, mas poderosa: assumir o controle daquilo que acontece dentro de você. Agora a pergunta não é mais sobre o que você sente. A pergunta é: quem está governando sua mente?